Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre este livro, A Quarta Teoria Política, do Alexander Dugin. Pessoal, já começo com essa pergunta aqui, a quarta teoria política é fascista? Por que essa pergunta, pessoal? Porque nos últimos tempos aí, devido principalmente à guerra da Rússia contra a Ucrânia, e já os preparativos, né, antes da guerra começar, começaram a aparecer algumas matérias em alguns jornais de grande circulação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, falando sobre o Alexander Dugin, né, porque ele seria talvez o ideólogo por trás das ambições do Putin, né, na questão da geopolítica. Muitas vezes se acusou o Dugin de ser ali um cara que mistura o fascismo com o comunismo, né? Isso aí, claro que tem uma estratégia aí bem nítida, que é associar a figura do Dugin nesse sentido de ser fascista com o Putin. E aí, como consequência, Putin seria fascista, né, pessoal? Só que aqui a gente vai desmistificar um pouco isso, pelo menos a partir desse livro da Quarta Teoria Política, bem mais complexo, pessoal, o raciocínio do que tem sido proposto aí nos grandes meios de circulação. Em primeiro lugar, que essa acusação de nazismo e comunismo serem misturados aí na teoria do Dugin, ela não se sustenta depois que você lê o livro. Se você lê a Quarta Teoria Política, é perceptível ali uma crítica ao liberalismo, ao marxismo e ao próprio nazifascismo, né? Então, o que nós temos aí é um projeto, né, porque a Quarta Teoria Política ela está sendo desenhada, depois a gente vai colocar aí alguns aspectos, né, desse projeto, mas há críticas ao liberalismo, ao marxismo e ao nazifascismo, né? Então, por exemplo, se a gente pensar no liberalismo, a crítica que ele faz é dessa questão do primado do indivíduo, como se o indivíduo não fosse entrelaçado por outras questões desde o seu nascimento, né? Então, o que ele coloca aqui, até mesmo os direitos, eles são pensados de uma forma que coloca o indivíduo ali como se ele se bastasse, muitas vezes, né? Então, lógico, vai ser polêmico, né? Porque, por exemplo, ele faz uma crítica dura aos direitos humanos, né, da forma como são concebidos aí pelo Ocidente, porque ele vai dizer que o Ocidente ele não considera a questão do indivíduo, na verdade, ele ser entrelaçado, como eu já disse antes, por várias questões, né, e ele viver numa coletividade, né. Então, quando o liberalismo coloca o indivíduo como sendo essa redoma, né, ele acaba tirando o foco aí da questão do indivíduo, na verdade, ele ser pertencente a uma coletividade, né. Então, ele vai se desenvolvendo nessa comunidade e desde o seu nascimento não tem como ele se desvencilhar disso. Por isso que ele vai dar, então, atenção também para um raciocínio do Heidegger, que é do Dasein, né? Porque ele vai falar da questão do ser aí, né? O ser aí é o ser no mundo, né? Ou seja, você não tem como se separar disso e você só pode ser estando no mundo. Então, essa ideia de indivíduo colocada pelo liberalismo, ela quebra essa questão desse pertencimento, né? E outro ponto que ele vai ter como crítica, né, pessoal, o marxismo, né? Por que ele vai criticar do marxismo? Ele vai criticar o ponto do que ele considera um determinismo na parte econômica, né? Claro, isso é passível de crítica, né? Porque nem todos os marxistas são deterministas, né? E até o próprio Marx, se você for dizer que ele é determinista, é um pouco polêmico, porque nas obras dele percebe-se ali que há uma tentativa ali de se analisar outros aspectos, e não é tão automático assim essa questão do determinismo. Mas, enfim, ele vai criticar o marxismo, dizendo que nessa parte da materialidade ele tem uma visão mecânica sobre as relações, então esse aí é um outro ponto de crítica dele. Então, ele acredita que fazendo essa crítica e aquilo que ele diz que é o centro da teoria, ele pode pegar aspectos ali que seriam positivos de cada uma, né? Então, na visão dele, você tirando aquilo que é o essencial, daquilo que fazia a teoria funcionar, tendo ali uma espécie de sujeito, né? Então, o liberalismo teria o indivíduo como sujeito, o marxismo teria essa questão da classe como sujeito e o nazifascismo teria a questão da raça como sujeito. Então, ele acredita que eliminando esses sujeitos dessas teorias, ele possa, então, aproveitar aspectos aí que já estariam, vamos dizer assim, soltos, né? Porque a teoria em si já estaria neutralizada. Então, pessoal, por exemplo, no caso do liberalismo, o que ele aproveitaria? Ele aproveitaria o conceito de liberdade, né? Mas não a liberdade a partir do indivíduo, porque na visão dele o indivíduo não existe, né? Essa questão. Então, ele aproveita essa questão da liberdade, mas para jogar o indivíduo nessa questão da coletividade, ou seja, a liberdade seria maior no coletivo, e não nessa concepção ocidental individualista, né? No marxismo, ele tem aí como questões que ele pode aproveitar a questão de uma sociologia que existe no marxismo, em que você tem
a crítica ao funcionamento do capitalismo, da sociedade moderna e contemporânea. Então ele acredita que essa crítica ela seja muito aproveitável para se desnudar essas relações de alienação que existem, né, as relações de exploração e que são aí sustentadas no imaginário pela alienação, né? Então o marxismo então vai ter essa contribuição na visão dele. E o nazifascismo, né, quando já é eliminada essa questão do racismo, que ele vai enxergar como característica positiva, né, é complicado a gente falar que existe alguma coisa positiva no nazifascismo, mas ele vai dizer que seria o etnos, né, que é a questão da nação, o povo. Então, segundo ele, nessa ideologia, você teria essa valorização do povo, né, claro, aí você tirando a questão da raça, né, do racismo, e aí você poderia então aproveitar essa questão do povo em si, né, essa construção a partir do povo, porque isso aí vai ser importante para ele, porque quando ele falar da questão da multipolaridade conta muito a história de cada povo, né, então mais para frente a gente vai falar disso. Só como eu havia falado, a quarta teoria política é um projeto que envolve, por exemplo, a hipótese do Dasein. Então, pessoal, é uma questão complicada, né? Porque é de filosofia. Aqui no nosso canal a gente não tem a gente não tem vídeos falando sobre filosofia, mas o Dasein, pessoal, seria aquilo que a gente já tinha mencionado antes, o ser aí, né? O ser no mundo. Então, por exemplo, eu vou colocar um artigo para vocês darem uma olhada, mas tem a questão da angústia, né? Então, o Dasein, que é esse ser no mundo, esse ser aí, ele às vezes vai passar por processos em que ele vai começar a se enxergar, né? Então, vivendo nessa coletividade, que ele não tem como escapar, de repente ele sente uma angústia. O que seria a angústia? A angústia, ela faz com que o ser comece a olhar para si, né? Mas é muito complicado esse processo de olhar para si, porque tudo isso passa por uma questão existencial, né? Ou seja, é o ser ali lidando com os seus próprios dilemas. Então, no caso do Dasein, aí essa hipótese, ele toma como primordial, porque para suscitar essa questão dessa construção, né, desse sujeito, porém esse sujeito no mundo, né, que não tem como se desvencilhar das outras relações, né? Então isso aí seria uma crítica clara à questão do indivíduo, né? O indivíduo aí, né, ele não cabe nesse raciocínio porque o indivíduo ele acaba negando, né, essa questão do mundo em volta, né? Então para o Dasein é diferente, né? O Dasein ele exige essa questão do ser no mundo, né? Não tem como você fugir do mundo, né? Então você só existe no mundo. Então esse Dasein, né? Essa questão, ela é muito importante, né? O ser aí é muito importante nessa teoria, mas lógico, né? Eu vou colocar o artigo para vocês darem uma olhada e também é importante ler o próprio livro, né? Para ver como o próprio Dugin analisa esse conceito. Só aqui é outro ponto, né? Que vai gerar polêmica, que é a concepção sobre o gênero que ele tem. Por quê? Provavelmente as feministas, né? Os grupos que lutam pela questão do transgênero vão se sentir incomodados porque o Dugin se mostra, de certa forma, contra. Porém, por quê? Porque, para ele, essa questão do feminismo, que acontece no século XX, mais de forma radical, elas são, na verdade, reações a algo que já começou errado. O que já começou errado? A modernidade, né? Então, a modernidade que coloca o homem proprietário, branco, e às vezes até, e principalmente cristão, como o centro, né, das lideranças, né, da condução do próprio sistema capitalista, o que acontece? Ele já começou errado aí na visão do Dugin. Então, quando a gente lê principalmente os apêndices, né, do livro, fica muito claro que para ele a modernidade, a forma como ela foi conduzida a partir do pensamento cartesiano, ela privilegiou esse tipo de situação. Então, o que acontece? Formas de luta política que lutam contra esse patriarcado, elas na verdade não estão indo na raiz do problema. E qual seria a raiz do problema, segundo aí a visão que dá para a gente defender desse raciocínio dele? A raiz seria já a própria construção da modernidade, como ela foi feita, né? Então, por isso que a concepção dele sobre gênero vai se aproximar de uma coisa mais andrógina, né? Uma coisa mais da partir ali de uma concepção de como se o ser, na verdade, fosse um anjo, né? Um anjo, assim, no sentido de não ter, por exemplo, um sexo definido, né? Então, isso que dá para depreender aqui de algumas passagens dele. Então, não existe aí, para ele, quando a gente pensa no século XX, um combate realmente na raiz do problema, porque essa é a visão dele. A visão dele é que o gênero, da forma como foi construída, já foi uma coisa equivocada desde o nascimento. Então você precisaria ter um combate mais profundo, né? E na verdade ele vai, pessoal, até nos próprios apêndices aqui,
ele vai até criticar lá a antiguidade já, ele vai falar do logos, né? Porque ele vai falar da questão de como que o logos, né, essa questão mais dessa lógica que foi construída lá desde a antiguidade, desde o Platão, ele vai criticar isso também. Então é complicado, né? Porque assim, aí a gente teria que falar com filósofos sobre isso, né? Sobre se os filósofos concordariam com essa forma como ele lida. Por quê? Porque isso vai aqui influenciar a própria concepção dele sobre o gênero. Então, para ele, o que acontece? O logos, né? O logos ele precisaria estar em choque com o caos, né? Então, para ele vai defender aqui uma filosofia sobre o caos, né? Que o caos ele precisaria ser mais valorizado e ter mais aí uma posição de primado mesmo na existência, né? Contra o logos, porque ele vai dizer que o caos muitas vezes domina mais do que a lógica, né? Então ele vai falar do Nietzsche aqui, né? Porque segundo ele o Nietzsche teria passagens defendendo essa questão do caos. Então, pessoal, é uma questão complicada e polêmica, né? Que ele está falando aqui, mas que quando você lê o livro dele faz sentido, porém vai gerar problemas, vai gerar choque aí quando você pegar as lutas, né, feministas que aconteceram no século XX, porque esse mundo é o mundo que nós temos, ou seja, as feministas elas lutaram num contexto histórico para conseguir os seus direitos e porque é a materialidade que nós estamos encarando, né? Então, como que você chega para essas pessoas e fala, olha, né, na verdade, a gente teria que começar lá atrás, né, bem lá atrás mesmo, então é muito complicado, mas esse é o raciocínio dele, pessoal. Então tá aí na obra para a gente dar uma olhada. Outra coisa, pessoal, a contestação à pós-modernidade, né, então, o que acontece? Cada vez mais nós caminhamos aí para uma realidade virtual, né, então uma coisa que ele vai deixar clara aí, que a crítica, que é desse mundo que está sendo feito aí a partir da modernidade, então, mesmo a gente pode aplicar aqui a mesma lógica, como a modernidade já começou de uma forma errada, né, vamos dizer assim, então a pós-modernidade ela só é aí aquilo que vai piorar a situação, ou seja, a pós-modernidade, esse mundo aí que você não tem mais laços fixos, né, então o que acontece? Você vai criando cada vez mais relações que são fluidas e são relações aí cada vez mais caminhando para essa realidade virtual, elas vão então tirando, né, o homem das suas relações ali, vamos dizer assim, de verdade, né? Então vão transformando todas as questões em simulacros, né? Então ele vai falar muito aqui da questão do soldado político, né? Tem alguns momentos que ele cita isso, né? Porque o soldado político, por exemplo, ele não seria possível hoje, né? Então o que acontece hoje, na verdade, o soldado político ele seria uma coisa de simulacro também, né? Até utilizado ali como uma questão de, muitas vezes, um fetiche. Por quê? O que seria esse soldado político? O soldado político foi característico do comunismo e do nazifascismo, porque eles foram sujeitos que colocaram a política como seu modo de vida, né? E lutavam por aquelas ideologias para que elas pudessem mudar o mundo da forma como eram concebidos aí nas suas ideologias, nas suas ideias. E aí, o que acontece? No pós-modernismo, na pós-modernidade, você não tem mais isso, mas você tem uma manipulação desses soldados políticos, né, para que você tenha objetivos sendo cumpridos, né? Então, o que acontece? A pós-modernidade ela tira, né, todo aquele conteúdo do real, né, que poderia existir antes, para transformar nessa realidade virtual, né? Então, isso porque assim o livro foi escrito lá começo da década de 2010, por volta de 2012 mais ou menos, né, na sua primeira edição, então ele não tinha ainda a visão do que acontece hoje, né? Por exemplo, hoje, na verdade, o Dugin está vivo, ele pode realmente muito bem ter aí uma visão sobre o que é o metaverso, por exemplo, né? O que é essa economia digital, por exemplo, que as pessoas ganham muitas vezes sem ter uma atividade produtiva, né? Ele chega a citar alguns pontos aí, mas hoje, lógico, ele deve ter uma visão muito mais aprofundada. E aí também, pessoal, a multipolaridade, né? A multipolaridade é um dos polos, inclusive tem outro escritor chamado Leonid Savin, né, que a editora Ars Regia publicou também recentemente, fala da multipolaridade. E a multipolaridade, pessoal, é um mundo aí que vem contestando a unipolaridade americana, né? Então, nesse projeto aí da quarta teoria política, a multipolaridade é poderosa aí como aspecto, porque ela prega que o mundo enfrente esse liberalismo perpetrado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos seriam aí o principal porta-voz desse mundo unipolar, né? E essa visão liberal, né? Sobre todas as questões aí na realidade, né? Então, assim, o que ocorre que ele acredita que a multipolaridade e a valorização de cada povo, a valorização de cada história nacional,
seria, então, um contraponto a esse mundo unipolar, né? Então, no Leonid Savin isso também fica muito claro, né? O Ordo Pluriversalis, né? Ele deixa claro ali que existe essa possibilidade, né, dessa nova vertente, né, na organização do mundo, que seria uma organização mais multipolar, né? Ou seja, você tem países como China, Rússia, até um certo ponto o Brasil também participou disso, né? Mas aí nós tivemos problemas políticos desde 2015, 16 para cá. Mas você vê a Índia, você tem países aí cada vez mais se colocando no mundo, né, numa tentativa de contestar essa unipolaridade, né? Então, isso seria um grande projeto também no sentido de valorizar cada nação, né? Então, no futuro, né, dependendo das coisas como elas se encaminharem, você teria uma possibilidade maior. E agora com a guerra, né, você tem aí uma contestação clara, né, à hegemonia americana, né? Porque agora a gente vê, por exemplo, a Rússia tomando a frente aí nas decisões, né? E coisa que muitas vezes o Ocidente não esperava que acontecesse. Então a gente tem toda essa situação acontecendo, e aí a multipolaridade ela pode ser pensada a partir disso, né? Então daqui a alguns anos, será que o mundo vai estar mais multipolar, né? O mundo vai sair dessa unipolaridade construída pelos Estados Unidos desde o fim da Guerra Fria? Então esse aí também é outro aspecto importante da quarta teoria política. Pessoal, então por aqui a gente tem o seguinte, né? Respondendo essa pergunta do início, a quarta teoria política é fascista? Bom, claramente ela não é fascista, ok? Então, você lendo o livro, você tem a visão aí de que a quarta teoria política, na verdade, ela destrói elementos aí das três ideologias anteriores, né, e coloca aspectos que podem ser aproveitados. Mas como é um projeto, o próprio Dugin fala ali em diversos momentos que é um projeto, então isso deve ser trabalhado aí mais para frente, com mais aspectos, né? Então, o Dugin continua publicando. Então, por esse livro, né, que é o livro mais famoso, mais falado, a gente quebra com esse raciocínio da mídia em geral, aí a impressa, que vinha falando sobre o Dugin, né, sem aprofundar muito aí o que a quarta teoria política realmente é. Realmente, sobre essa questão do aspecto do fascismo, né, não dá para dizer que é fascista. É uma teoria que, se você for usar as lentes aí do mundo ocidental, lógico que vai ser considerada conservadora, porque acaba negando muitas situações do mundo moderno ao mesmo tempo, né? Então, mas você tem que ter muito cuidado para ler a teoria e perceber quais são as nuances ali. Mas, lógico, ela vai ser enquadrada como uma ideia conservadora por essa questão de, se você estiver com uma lente mais liberal olhando para isso, você, logicamente, vai considerar como conservadora, né? Aliás, o principal combate da quarta teoria política é contra o liberalismo, né? Então, ele deixa isso claro. Então, todo esse arcabouço que está sendo construído é contra o liberalismo, né? Então, o liberalismo, na visão do Dugin, deve ser varrido, né? Porque ele faria parte aí desse atlanticismo construído pela hegemonia do mundo ocidental, né? Principalmente aí hoje na figura dos Estados Unidos. Pessoal, basicamente essa visão sobre o livro. Ficamos por aqui, pessoal. Obrigado, até uma próxima.